Olá, esta é a aula número 6, a última aula da correção da ADE. Só para relembrar um pouquinho, né? Foi uma avaliação realizada no dia 7 e 8 de fevereiro de 2022. E aí a gente está fazendo uma sequência de correção para se apropriar dos temas de matemáticas exigidos nesta avaliação, tá? Então, hoje nós vamos fazer uma quantidade de exercícios boa aqui, porque as últimas questões, elas têm a ver com os temas que nós já relembramos nas aulas anteriores, tanto na presencial, quanto nas aulas online, né? A parte do curso de expansão, tá? Então nós vamos fazer da 20 a 26 as questões hoje, e aí a gente finaliza a correção da AD. Então vamos lá, a questão 20, né? Aula passada paramos na 19. É uma habilidade do 7º ano. Utilizar simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências numéricas, tá? Então é um tema aí do 7º ano. A parte de álgebra em matemática, a parte que vocês adoram, né? Que é simbolizar números conhecidos por letras, tá? E aí nós temos a ideia de sequência. E aí o que é uma sequência? Sequência não é só 1, 2, 3, 4, 5, tá? A sequência em matemática a gente diz o seguinte, que a gente sempre consegue prever um consecutivo, um próximo valor. Se a gente conseguir prever qual é o próximo valor, isso aí a gente chama de sequência, tá? Então aqui na questão 20, ela tinha uma sequência aí de estrelas, né? E aí a gente precisaria saber qual expressão que representa certinho todos os valores dessa sequência. Então deixa eu ler a questão e a gente faz os comentários a posteriori. As figuras a seguir estão organizadas dentro de um padrão. Então está escrito o seguinte, n igual a 1. Lá nas alternativas tem o valor de n, que é o valor desconhecido, né? Quando n for igual a 1, a gente vai ter uma estrela só, certo? Quando n for igual a 2, nós teremos 4 estrelas. Quando n for igual a 3, nós teremos 7 estrelas. Quando o n for igual a 4, nós teremos 10 estrelas. E quando n for igual a 5, nós teremos 13 estrelas, seguindo o padrão matemático aí, tá bom? O que a gente percebe? Está aumentando, obviamente, né, a quantidade de estrelas conforme vai aumentando as figuras, mas o número do aumento é sempre 3 a mais que o anterior. E se a gente pensar, por exemplo, na tabuada aí, né, do 3, começa 0, 3, 6, né? Então vai aumentando de 3 em 3 também a tabuada. Isso aí já ajuda bastante a perceber essa ideia de quanto está aumentando para algumas sequências. Por quê? Porque o valor que está aumentando vai ser justamente o número que está multiplicando a letra. Nas sequências, geralmente usa a letra N, né, para abreviar, né, o enésimo termo, vamos dizer assim, ou seja, um termo qualquer da sequência, né? Então você vai perceber que nas alternativas tem o N em relação ao X, né, vamos dizer assim, tá? E aí só está representando de uma outra maneira, mas a essa altura as letras em matemática não traz tanto medo assim, né? Só representa um número desconhecido. Mas continuando aqui, a expressão algébrica, tá? Ou seja, a fórmula matemática que representa a quantidade de estrelas P, certo? Então, outra letra, em função de N, Então, a gente percebe que para a gente encontrar o número de letras, de estrelas P, né, depende do N, ou seja, quanto maior o N, maior o número de estrelas. E, como eu falei que está aumentando de 3 em 3, a única alternativa correta é essa daqui, a A, né? E aí eu vou testar aqui só um valor, né, só para ver como que é esse aqui mais ou menos, tá? Quando n for igual a 1, que é a primeira imagem, né? Com o n for igual a 1, então quanto vai dar o valor do P aqui, tá? Basta a gente substituir. Então aqui está escrito 3n menos 2, ou seja, ficaria 3
vezes 1 menos 2, tá? 3 vezes 1 dá 3, certo? 3 tira 2 é igual a 1. Bateu certinho lá o número de estrelas, né? Se eu colocar n igual a 2, resolver, vai dar 4, n igual a 3, resolver, vai dar 7 e assim sucessivamente. Então, uma dica, né? Se for uma sequência desse tipo, porque pode ser uma sequência diferente, né, do que foi apresentado aí no exercício 20. Então, assim, a gente consegue perceber o valor que está multiplicando a letra. Na maioria dos valores é a letra N, que é utilizada nos exercícios, né? O valor que está multiplicando tem a ver com o aumento dessa sequência, tá? Bom, continuando aí, questão 21. É uma habilidade do 8º ano, já fizemos, né, inclusive nas aulas presencial, exercícios desse tipo. Então, vamos ver aqui a habilidade do 8º ano, obter valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística, média, mediana e moda, fizemos já, né, a revisão disso, com a compreensão dos seus significados e relacioná-los com a dispersão de dados indicada pela amplitude, tá? Então, uma repetição, vamos dizer assim, da habilidade. Então, o exercício 21 diz o seguinte: um casal participou de um torneio de dança. Em cada um dos 5 jurados, certo? Deveria atribuir uma nota de 0 a 100. As notas de cada jurado, que cada jurado deu a esse casal, estão apresentadas no quadro abaixo. Então tem lá uma oscilação, né? E são 5 valores, são 5 jurados. Nesse torneio, a nota final de cada participante corresponde aí está aqui escrito, ó, a média, né? A média aritmética das notas atribuídas pelos 5 jurados, certo? Pelos 5 jurados aqui, tá? Qual foi a nota final desse casal neste torneio de dança? Então, para calcular a média, nós vamos ter que somar todos esses valores, que é o 70 mais 85 mais 80, certo? Mais 75, tá? E mais 70 de novo. Como tem que calcular a média, né? A gente já viu aí o cálculo. Então, nós vamos ter que dividir por 5, porque são 5 notas e a gente acha o valor central aqui, né? Vamos somar aqui os que dá para somar de cabeça e depois a gente vê aqui 70 mais 70 dá 140, né? Então, 140, 85 mais 80 dá 165, certo? Vou colocar aqui os 165 e mais o 75, certo? Que é o que está faltando aqui, tá? Bom, agora só a gente somar esses valores aqui, a gente vai encontrar a soma e depois divide por 5. 5 mais 5 dá 10, vai 1, que dá 10, 17, com subiu dá 18, vai 1 de novo, 380, né? Então vai ficar 380 dividido por 5. Tá? Então vou fazer a divisão aqui por 5 e vamos ver quanto que dá a média, que vai ter que agrupar, né? Então aqui vai ser 7, sobra 3, 0, 6, né? 6 vezes 5 é igual a 30, sobra 0. Então, significa que a média desse casal, desse torneio de dança, é igual a 76 pontos, que corresponde à alternativa C. Tá? Então, questão que nós já fizemos aí em aulas anteriores, tá bom? Bom, próxima questão já é um pouquinho mais difícil, que é um exercício aí envolvendo sistemas lineares, né? É um tema bem delicado da matemática, apesar de ser do 8º ano, ele é um tema bem complicadinho de se resolver. Vamos à habilidade. Já fizemos também, tá? Resolver e elaborar situações, problemas que possam ser representado por sistemas de equações de primeiro grau com duas incógnitas, ou seja, duas letras, né, para representar os valores desconhecidos, e interpretá-los utilizando inclusive o plano cartesiano como recurso. Tá? Bom, vamos ler o problema e depois a gente vê aqui como representar, porque aí, como falou na habilidade, nós teremos não só um valor,
mais dois valores desconhecidos, né? E aí a gente tem que resolver um desses valores. Então vamos lá. Jane sacou R$ 2.100 em um caixa eletrônico, certo? E observou que todas as cédulas, ou seja, as notas que saíram de lá, tá? Então todas as cédulas, certo? Tá aqui, ó. Saíram, eram notas de 50 ou R$ 100. Então ela sacou 26 notas, certo? Lá no caixa, né? Para quem não está acostumado com o saque, é retirada de dinheiro, né, de uma conta e tal. E aí, essas notas eram de 50 e R$ 100. No total, deu a soma, né, das 26 cédulas, das 26 notas, ela deu um valor total de R$ 2.100. Das cédulas que Jane recebeu nesse saque, quantos eram de 100? Então, ali ele falou que tem uma quantidade de 50 e R$ 100, não falou quanto que é cada uma delas, mas está perguntando quanto que foi de R$ 100, tá? Bom, então eu vou representar aqui, são dois valores conhecidos, notas de 50 e notas de 100, tá? Então aqui eu vou chamar aqui de X as notas de R$ 50, certo? Tá? As notas de 50 eu vou chamar de X. E de Y, certo? As notas de 100. E neste exercício, nós precisamos calcular qual os valores de qual é a quantidade de notas de R$ 100, tá? Então aí primeiro nós vamos montar as duas equações e depois calcular o que se pede aí no exercício, tá? A primeira equação vai ser a soma das duas, da quantidade das cédulas, né? Que a gente viu que é igual a 26. Ou seja, se x está representando as notas de 50 e y as notas de 100, se a gente somar as duas, isso aqui vai ser igual vai ser igual a 26, né? São 26 notas que tem cédulas, tá? E embaixo nós vamos montar a segunda equação referente à quantidade, né? Quantidade de notas, mas representando o valor em real. Então significa que as notas representadas por x é 50, né? Então ficaria o que aqui, ó? Ficaria 50 x, certo? Que é as notas de R$ 50, mais as notas de R$ 100, que está representado pela letra y, então ficaria 100y igual a 2.100, tá? Então aí o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que encontrar qual é o valor do y, né, que estão representando a quantidade de notas de R$ 100, tá? Para fazer isso, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que eliminar uma letra do sistema, porque do jeito que está aí, a gente não consegue resolver, porque tem várias combinações aí que podem satisfazer uma equação e outra, não, mas para as duas é só um valor só, tá? E aí o que nós vamos fazer? Como tem 50 positivo na equação de baixo, vou chamar de equação 2 aí, nós vamos eliminar este 50 positivo para sobrar só o y. Como que nós vamos fazer isso? Tem vários métodos, né? Mas o que a gente fez foi multiplicar pelo valor oposto. Qual que é o contrário de 50 positivo? É 50 negativo, certo? Então eu vou reescrever toda a equação de cima, multiplicando toda ela por menos 50, para poder eliminar o x do sistema. Então vai ficar menos 50x menos 50y, e aí aqui a gente vai ter que resolver, né? 26 vezes 50, certo? 0 vezes 26 dá 0, 5 vezes 6 dá 30, vai 3, tá? E 5 vezes 2 dá 10, com 3 que subiu, tá lá em cima, né? A gente encontra o valor de 1.300, tá? 1.300, obviamente, é negativo aqui, né? Porque a gente está multiplicando por menos 50, certo? Multipliquei toda a equação por menos 50 para poder eliminar o x desse sistema. A de baixo
a gente só vai copiar, e copiar nós manja, né? Então vamos colocar ela aqui, mais 50, mais 100y, igual a 2100, tá? E aí agora, para que a gente possa eliminar o x aí desse sistema, basta somar isso aqui, né? Então a gente vai fazer menos 50 mais 50, isso aqui vai dar zero, então cancela. E aí vai ficar menos 50y mais 100y, certo? Então devo 50, tenho 100, sobra 50, certo? Então aqui vai ficar 50y. E aqui nós vamos fazer a diferença, né? Se eu devo 1.300 e tenho 2.100, quanto que sobra? Né? Dá para fazer até de cabeça aqui, sobra 800, certo? Então agora, eliminando uma letra, fica fácil de resolver, porque aí sobrou só a letra y, que é o que a gente precisa responder. Tá? Então vou colocar aqui que y é igual a quanto? A 800, esse 50 está multiplicando, passa dividindo. Então, ao contrário de multiplicar, dividir, certo? Então, aí a gente tem esta relação. Simplificando aqui para ficar mais fácil, eu vou ter a divisão de 80 por 5, tá? Dá até fazer de cabeça, mas vou montar aqui do lado aqui, para a gente poder fazer, né? 1 vezes 5 dá 5, para 8 sobra 3, tá? Baixa o zero lá, 5 vezes 6. 5 vezes 6 é igual a 30. Então, significa que, nesta condição, ela sacou 16 notas de R$100, que é a alternativa B. Esse tema é bem complicadinho, né? A gente fez alguns exercícios aqui, né? Inclusive um exercício da DE, eu peguei alguns de exemplo também, para poder fazer, mas tem que revisitar isso aí, caso tenha dúvida, porque tem na AP também questões sobre o sistema, tá? Bom, questão 23 também é um tema que nós já relembramos aqui na aula online, tá? Que é uma habilidade do 9º ano, que é o chamado Teorema de Pitágoras. Então, resolver e elaborar situações, problemas de aplicação do Teorema de Pitágoras, tá? Bom, a questão 23 dizia o seguinte: uma antena está apoiada em uma haste de 15 metros. Para quem não está acostumado com a haste, é como se fosse, né, um suporte, alguma coisa assim, né? De 15 metros de altura. Então, a haste seria isso aqui, ó, tá vendo? Essa linha pontilhada aqui está o centro aqui, como se fosse a representação do prédio, e aí tem uma haste, ou seja, um suporte para essa antena aí, tá? Continuando, esta haste é sustentada por 4 cabos. Então aqui, ó, tem 4 cabos sustentando ela aqui, né? 4 cabos, está representando aqui o desenho. Eu vou falando e vou lendo o texto para vocês poderem entender melhor. De mesmo comprimento, que liga o topo desta haste aos vértices, acostumado com vértice significa ponto, do edifício, representados pelos pontos F, G, H, I. Então tá lá, ó, tem a haste aqui no meio, né? Tem um ângulo de 90 graus aqui, que a gente já viu em outras atividades aqui, né? E aí ele fala que tem os pontos que seriam como se fossem os cantos aqui do prédio, né? E aí representado pelas letras que ele falou, e aí são 4 cabos de sustentação. E ele colocou a palavra aqui, ó, equidistante. O que significa isso? Né? Tá com a mesma distância, tá? A mesma distância do centro, que está representado pela letra O aqui, que é de 8 metros, ó, 8 metros do centro aqui, conforme o desenho abaixo, tá? Então, olha só, daqui para cá, que é o ponto H, até o centro, que é o O, é 8 metros, de G até o é 8 metros, e assim sucessivamente, tá? Bom, e aí, não sei se vocês lembram, esse desenho que está representado aí é uma pirâmide, tá? Pirâmide com base aparentemente quadrada. Não dá para afirmar muito pelo desenho, mas parece que é quadrada, tá? Então, mas é uma pirâmide. Bom, continuando aqui a leitura, ele quer saber o seguinte: qual foi
é o total, né? O total em metros de cabo utilizado, no mínimo, que pode ser mais, né? No mínimo para sustentar esta antena. Então eu coloquei aqui já já deixei aqui o desenho novamente com 8 metros e ele falou que esta haste tem 15 metros de altura, tá? Então tem 15 metros de altura aqui, então vou colocar aqui os 15 metros e a gente precisa calcular esta medida aqui. Não sei se dá para perceber, mas isto aqui forma um triângulo, né? Um triângulo retângulo. Conforme a gente viu nas aulas, a gente pode aplicar o chamado Teorema de Pitágoras. Esta medida aqui a gente não sabe, então eu vou representar pela letra, eu vou usar a mesma representação do exercício anterior, vou usar aqui como A, né? Que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, tá? E aí a gente aplicando o Teorema de Pitágoras, a gente vai ter que descobrir quanto é essa medida. Depois que a gente descobrir o valor de uma, como ele quer saber o total, a gente vai ter que multiplicar esse resultado por 4, né? Porque são 4 cabos de sustentação. Então vamos começar lembrando aqui o teorema, né? Aí você pode pegar aí nas suas anotações, A ao quadrado é igual a B mais o C também ao quadrado, tá? Bom, aí o A a gente não sabe, então a gente só vai copiar aqui, certo? O B e o C está representado no desenho. Eu vou colocar o B como a base aqui, né? 8, e o C como 15, mas aqui tanto faz, tá? Ainda é dois números diferentes, né? Só para a gente lembrar, tá? Então vou colocar aqui, vai ficar 8 elevado a 2 mais 15 elevado a 2, certo? Aí somando tudo aqui, primeiro calcular as potências, né? 8 vezes 8 é igual a 64, certo? Mais 15 vezes 15, 15 vezes 15 dá 225, né? Então, vou colocar aqui o 225, tá? E aí, a gente vai somar esses dois camaradas para poder calcular essa medida aí, né? Então, 225 mais 64, então 5 mais 4 dá 9, 9 não, né? Ou 2 mais 6 dá 8, então vai dar 289. Para achar essa medida A, nós vamos ter que calcular o quê? Calcular a raiz quadrada, né? Que é a operação contrária da potência, de 289. Ou seja, que número multiplicado por ele mesmo que dá 289. Lembrando aí das aulas que nós fizemos de raiz quadrada, né? Vou colocar aqui as raízes próximas aqui, antes, né, do número principal que o 2, e aí a gente acrescenta os zeros para ficar mais fácil aqui, né, para calcular. Nós temos o quê? Nós temos a raiz de 100, né, que é a raiz exata, que é igual a 10, tá? E após o número 2, né, depois do número 2, a raiz exata que nós temos aí vai ser a raiz de quem? A raiz de 400, né? Porque depois do 1, depois tem o 4, né? Que é exato. Então aí tem a raiz de 289 aqui no meio, que a gente não sabe qual é o valor, tá? E nós temos a raiz maior aqui, que seria a raiz de 4, e acrescentando 2 zeros, 400, que é igual a 20. Significa o quê? Que a raiz de 289 é um número entre 10 e 20, certo? Pelas terminações que a gente viu lá, que termina com 9, só pode ser um número que termina com 3 ou 7, certo? Eu aconselho revisitar as aulas lá para lembrar. Então pode ser 13 ou 17, tá? Porque 3 vezes 3 dá 9, é a terminação aqui, então termina com 9, e 7 vezes 7 também dá um número terminando com 9, 7 vezes 7, 49, certo? Significa, então, o quê? Daria para ver pelas alternativas qual que é, mas só para a gente lembrar aí. Significa que o número da raiz de 289 é um número mais próximo de 20 do que de 10. Né? E o número mais próximo de 20 do que de 10 é igual a 17, certo? Então significa que essa medida A é igual a 17, tá correto? Olha, cuidado, hein? 17 é um cabo, ele quer saber no total. Então nós vamos ter que fazer o que para calcular o total? Nós vamos ter que fazer 17 vezes 4, porque são 4 cabos de sustentação para
a torre, né, a antena ali, para ficar da forma que está apresentado no desenho. 4 vezes 7 dá 28, vai 2, certo? 4 vezes 1 dá 4, né? Com 1 que subiu, vai dar, com 2 que subiu, perdão, vai dar 68. Então, significa que a quantidade mínima, pode ser mais, né? A quantidade mínima de cabos para sustentar esta torre, né, parece uma antena parabólica pelo desenho, e é igual a 68 metros no mínimo, tá? Bom, questão 8 também uma habilidade que nós já fizemos, questão 8. Então, a questão 24, a habilidade que é do 8º ano. Nós já fizemos algumas vezes, né, nesse ano, que é resolver e elaborar situações, problemas envolvendo o cálculo de porcentagens, tá? Então, cálculo de porcentagens aí é o que nós vamos ter que fazer neste exercício, certo? Incluindo o uso de tecnologias digitais. Bom, vamos ler o exercício e depois a gente vê o que a gente tem que fazer aí na questão, tá? Que a questão ela tem duas porcentagens para a gente poder resolver. Então vamos ler com atenção para a gente não cair nas pegadinhas, né, que tem aí. Então vamos lá. Um laboratório realizou análise de 60% das amostras das águas das nascentes e 75% dessas amostras não apresentaram contaminações. Então são amostras, vamos dizer assim, de água boa, tá? Dessas amostras não contaminadas, então dos 75% de 60%, tá? 80% foi aprovado. Então, nem todas as que foram não contaminadas foram aprovadas aí nesse estudo que foi feito, tá? Não foi todas, foi 80%, a grande maioria, né? Foram aprovadas para o consumo humano. Qual é a quantidade dessas amostras que foi aprovada para o consumo humano? Então, nós vamos ter que fazer duas porcentagens. A primeira é calcular o número dessas amostras que foram aprovadas, ou seja, 60 calcular 75%, e após isso, a gente calcular 80% do resultado, porque são duas porcentagens, né? Porque ele quer saber só a porcentagem do que foi aprovada para o consumo humano, ou seja, é uma água boa para água potável, que é chamada, né? Boa para o consumo humano. Bom, então vamos lá, né? Porcentagem fizemos 1 trilhão de vezes, né? Então vai fazer 60 vezes 75, certo? E o resultado a gente vai dividir por 100, tá? Então vamos dividir aqui por 100. Vamos simplificar 0 aqui para ficar mais fácil. Então vai ficar 75 vezes 6, tá? Aí fazendo 75 vezes 6, a gente acha aí. 6 vezes 5 dá 30, vai 3, né? 6 vezes 7 dá 42, com o que subiu vai ser 45, tá? Então significa que vai ficar 450 dividido por 10, que a gente só conseguiu simplificar um zero ali. Então vai ficar 45 dividido por 1 é igual a 45, certo? Então, das 60 amostras que o laboratório realizou o teste, 45 não apresentaram contaminações, tá? Tem a alternativa 45 aí? Tem. Mas o que ele perguntou? Ele perguntou das águas boas para o consumo, tá? Das águas boas para o consumo. Então, nós vamos ter que fazer a outra porcentagem, que é 80% dessas daí. Então, vai ser 45 vezes 80, né? E o resultado a gente vai dividir por 100, porque tem que calcular 80% desse valor. Simplificando de novo ali, fazendo as continhas aqui, ó, vai ficar 45 vezes 8, certo? 8 vezes 5 dá 40, vai 4. 8 vezes 4 dá 32, com o 4 que subiu,
costuma dar 36, então significa que o final aqui vai ficar 360 dividido por 10, né? Dividir por 10 é uma delícia, não é? Só simplificar zero, então aqui vai dar 36. Então significa que nessas condições a alternativa C, né, que são 36 amostras, certo? Bom, não é das questões mais difíceis aí, né, que a gente tem aí, né, e aí a gente fez aí com não muita dificuldade, né? Bom, questão 25, tá? É uma habilidade aí do 9º ano, tá? Que tem a ver com a ideia de resolução de equações. Aqui o nome da habilidade eu coloquei errado, mas segue o baile. Eu vou explicando aqui para vocês aqui. Bom, questão 25. Isabela foi ao mercado. Em uma semana ela comprou algumas laranjas. Não falou a quantidade, já sabemos o que nós vamos ter que fazer, né? Usar uma letra para representar, né? Na semana seguinte, ela voltou ao mercado e comprou o quadrado do número de laranjas. Então, vamos lá, vamos entender isso aqui. Ó. Então, aqui está o quadrado, ou seja, elevado à segunda potência, e aqui algumas laranjas, certo? Então, como a gente não sabe a quantidade de laranjas, eu vou usar o bom e velho x aqui, certo? E aí tem a mesma quantidade, só que está elevada ao quadrado. Então, ficaria como? Ficaria x ao quadrado, certo? X elevado a 2, tá? Bom, e aí, que tinha comprado na semana anterior. O total de laranjas que ela comprou nessas 2 semanas, nas 2 semanas, né, é igual a 12. Então, tem uma quantidade que nós não sabemos que é, e a quantidade da semana anterior, se a gente fazer elevado à segunda potência, que é multiplicado por ele mesmo, vai dar igual a 12, tá? E aí quer saber o seguinte, quantas laranjas Isabela comprou na segunda semana, né? Na segunda semana em que foi ao mercado, certo? Bom, então bastante atenção aí para não responder errado, tá? Na segunda semana ela comprou quantas, né? Comprou o número elevado à segunda potência. Então, vamos ver aqui como que fica este cálculo, tá? Bom, primeiro eu vou representar a forma algébrica, a equação aqui. Então, nós temos x, certo? Que é a quantidade que ela comprou numa semana, mais a quantidade que ela comprou na segunda semana, que é exatamente o que ele quer fazer, que a gente calcule, que é elevado à segunda potência, isso vai ser igual a 12, tá? Bom, aqui daria para a gente fazer usando vários métodos aí de solução das equações, tá? Do segundo grau, mas como tem alternativa, é molezinha, né? Porque aí você pode testar as alternativas e ver qual delas que satisfaz esta igualdade. É bem mais fácil de fazer assim, tá? E a única alternativa que satisfaz essa igualdade, né? Ou seja, se eu substituir x aqui e fazer x ao quadrado, somando os resultados vai dar igual a 12, é a alternativa A, né? Então, eu vou colocar aqui só para vocês verem aqui, ó. Então, vai ser x igual a 3, certo? Então, como o x aparece duas vezes, então eu vou colocar o número 3, obviamente, duas vezes, né? Então, vai ficar o seguinte, ó, vai ficar 3, certo? Mais 3 elevado a 2 igual a 12, tá? Então, vou resolver primeiro aqui a potência. Então, vai ficar 3 mais 9, certo? Igual a 12, tá? 3 mais 9 vai dar 12, então aqui vai dar 12 igual a 12, então satisfaz a igualdade, certo? Então, a gente tem a mesma quantidade, então a resposta correta é x igual a 3. E aí, muita atenção na pergunta, porque qual é o valor que satisfaz? É o 3, então 3 é a resposta? Não, né? Por quê? Quer saber o seguinte, ó,
quantas laranjas Isabela comprou na segunda semana. Então, no primeiro mercado, ela comprou uma quantidade X, foi 3. Aí, depois, na semana seguinte, ela voltou ao mercado e comprou X ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado. 3 vezes 3 é igual a 9, né? E aí, a gente tem que ficar bastante atento na leitura aí do exercício, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa I, né? Porque na segunda semana ela comprou 9 laranjas, certo? Bom, complicadinha essa daí, né? Mas desse jeito é um pouquinho mais fácil de fazer usando as alternativas. Sempre é bom pegar essa ideia, né, de usar as alternativas para solucionar os problemas, tá? Bom, o último exercício aí, né, desta avaliação, tá? Os 26 exercícios de matemática que a gente corrigiu um a um, relembrando os temas e tal, esse tipo de coisa, que são habilidades aí do ensino fundamental, 2, né, que é do 6º até o 9º ano. E aí nós encerramos com uma habilidade de probabilidade, né, que não é um tema dos mais difíceis. Caso tenha alguma dificuldade em algum exercício, eu aconselho seguir a sequência das aulas, né, porque não adianta também assistir, por exemplo, a aula 6 e querer compreender tudo que foi passado nas aulas anteriores. Não que isso não seja possível, porque vocês já fizeram esses temas, mas às vezes é necessário relembrar para poder avançar, né? Então, a habilidade do 6º ano diz o seguinte, ó, calcular a probabilidade de um evento aleatório, expressando, né, a probabilidade, né, por um número racional. Né? O que é o número racional? Já está aqui dividido em forma fracionária, decimal ou percentual. Lembrando que probabilidade é a mesma coisa que a chance de alguma coisa acontecer. E comparar este número com a probabilidade obtida por meio de experimentos sucessivos, reconhecendo e aplicando o conceito de razão em diversos contextos. Dos exemplos lá, proporcionalidade, né, escala, velocidade, porcentagem e etc. Bom, aqui o exercício vai pedir o seguinte, para a gente calcular a probabilidade comum, né, que é ver, analisar a situação problema e representar em uma forma fracionária, uma forma de fração, ou seja, qual é a chance de acontecer em relação ao total, tá? Essa parte aí está na habilidade, mas a gente não vai precisar fazê-la. Então vamos lá, o exercício 26, o último, né, desta avaliação AD, avaliação diagnóstica de entrada. Sabrina é uma funcionária recém-contratada em uma papelaria e está atendendo um cliente que deseja comprar um tipo específico de caderno. Ela sabe que esses cadernos são guardados em, tá aqui a situação, ó, 2 das 8 gavetas que estão no balcão, mas não sabe em quais. Então tá lá do tipo de caderno que o cara pediu, tá em 2, no total de 8 gavetas, né? Por isso, Sabrina irá abrir aleatoriamente, a palavra aleatória significa que vai pegar qualquer uma lá e vai abrir, essas gavetas até encontrar esses cadernos. Qual é a probabilidade? A probabilidade de Sabrina encontrar esses cadernos na primeira gaveta, né? Porque se você for analisando para a segunda, vai diminuindo o número de gavetas e as possibilidades também. Então, qual é a chance dela acertar na primeira tentativa, não é? É bem tranquila. Como são duas gavetas que tem o que ela quer, então a chance dela acertar seria 2, certo? No total de quantas possíveis? No total de 8 possíveis, tá? Esse caso aqui daria para continuar, né? Porque como 2 e 8 eles são números pares, então a gente poderia seguir, né? Usando o que a gente conhece em matemática como simplificação, tornar a resposta mais simples, né? E em algumas questões, assim, vamos dizer assim, de vestibulares, assim, teste, alguma coisa, a ideia é que se siga e continue. Mas aqui algumas questões, né, não só dessa prova, mas da AP também vem desse jeito, sem a simplificação, né? Então a gente vai usar
a alternativa que tem 2 sobre 8. Tem duas chances no total de 8 possíveis, que é a alternativa B, tá bom? Então, com esta questão, a questão número 26 de probabilidade, a gente encerra a correção da ADE, tá? As 26 questões. Depois, como nós vamos continuar? Vou dar um período assim para vocês realizarem a AP, né, referente ao primeiro bimestre, e depois a gente inicia as aulas de correção da AP do primeiro bimestre, tá? Aconselho para fazer AP assistir às aulas, né? Porque tem alguns temas que nós fizemos nas aulas presenciais e tem outros temas que nós fizemos na aula online, né, do curso de expansão, e tem alguns temas que nós não conseguimos estudar. Isso é totalmente normal, ainda mais numa prova com 26 questões, dificilmente a gente vai conseguir relembrar tudo que tem lá, e com as 26 questões, eles colocam algumas questões assim que não tem como saber o que vai cair. Tem alguma ideia, né, de algumas questões, de alguns temas, mas todos, isso é praticamente impossível de acertar tudo, né? E aí, ver o que você consegue fazer com mais facilidade, e aí o que não conseguir fazer, dá uma estudada, tira a dúvida para poder fazer uma boa avaliação, tá bom? Então, por hoje é só, tá? Aí, põe em dia aí as aulas, e aí a gente encerra a ADE, tá bom? Um abraço a todos, até!